Esse é o Ancapso e nós vamos falar do pacote de corte de gastos do governo, que está muito engraçado esse corte de gastos de Schrödinger que eu estou falando para vocês, que está mais do que na cara que o Lula vai tentar fazer isso aumentando o imposto do pessoal. Já não está falando mais de corte de gastos, já fala de pacote fiscal, vão acabar aumentando imposto ou então arrumando uma confusão danada. Agora, olha só o que me diz o Lula. Lula diz que não se pode jogar o ajuste fiscal, repara como é que eles já estão falando ajuste fiscal, não é mais corte de gastos, no ombro dos mais necessitados. Como assim, Lula? Jogar o ajuste fiscal ou o custo da União nos mais necessitados já é o que você está fazendo, emitindo dinheiro à vontade, né? Aqui, ó, o Lula cita a hipocrisia do mercado sobre gastos e cobra do Congresso. Não é só tirar do governo. Tem que tirar de quem? Tem que tirar de quem? Tem que tirar do mercado, tem que tirar do brasileiro. É o que eu estou falando para vocês. A escrita está toda aí, só não entende quem não quer entender, né? Essa notícia foi sugerida por Brasil, crime ocorre, nada acontece, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Entende? Enfim, qual que é o contexto que a gente está falando aqui, né? O Lula prometeu obedecer ao arcabouço fiscal. Para obedecer ao arcabouço fiscal, é preciso chegar no final desse ano com déficit zero. E qual que é o problema? O problema é que o Lula tem torrado dinheiro como se não houvesse amanhã, e torrou muito dinheiro para tentar ajudar a eleger os amiguinhos dele nessa eleição de 2024. E agora ele tem um problema, ele precisa começar a cortar gastos, não só para esse ano, mas para o ano que vem também e para 2026 também. Precisa cortar muitos gastos para conseguir atender as metas do governo. Aí a questão toda é essa: como corta gastos se o Lula quer gastar mais dinheiro? Se o Lula percebe que ele precisa gastar mais dinheiro, que ele não tem alternativa, ele não consegue se manter no poder se não for comprando apoio de todo mundo, né? E aí que está o Lula aqui, a gente vê o Lula no estado natural dele, né? A hipocrisia do mercado. Eu não sei se o Lula entende o que é hipocrisia, o significado da palavra hipocrisia, porque, na verdade, o hipócrita aqui é ele. Ao imprimir dinheiro, ao gastar mais do que o necessário pelo governo, ele está causando inflação. Inflação é o imposto mais prejudicial aos pobres que tem. Ninguém sofre tanto quanto os pobres, os mais pobres, com a inflação. Por quê? Porque o rico investe dinheiro, meu amigo. O rico compra dólar, o rico compra de Bitcoin, o rico bota o dinheiro dele no exterior, o rico faz um monte de coisa. E quando eu falo rico, eu falo classe média também. A classe média também se protege. Isso era assim também na época da explosão inflacionária dos anos 80 aqui no Brasil, né? O pessoal classe média, todo mundo aplicava no overnight, cara. Overnight é uma maravilha. Você botava dinheiro na conta do banco lá, de um dia para o outro, o seu dinheiro crescia, né? Que era, na verdade, você emprestou o dinheiro para o governo durante a noite, no dia seguinte o governo te pagou, e já com juros aquilo ali. É insano esse tipo de coisa, né? Mas era assim que acontecia realmente. E no final das contas, esse giro no overnight, só quem tem conta em banco que conseguia fazer. E o pessoal mais pobre que não tem nem conta em banco, e tem muita gente assim no Brasil, tá? O pessoal acha que todo mundo tem conta em banco no Brasil. Não, tem um monte de gente no Brasil que sequer conta em banco tem, justamente porque não tem dinheiro, é muito pobre, né? E aí, o que acontece com esse pessoal? Se você tem dinheiro vivo, o dinheiro vivo perde valor o tempo todo. É o que eu falo, para os mais pobres, a inflação é muito pior do que para os mais ricos. Os mais ricos investem, pegam o dinheiro deles, botam em dólar, dá seu jeito, né? Dá seus pulos aí e resolve o problema. O pobre não tem como fazer isso. O pobre perde muito mais com a inflação. Então a hipocrisia nesse caso é do Lula. Essa insistência do Lula de dizer que gastar ajuda os pobres, que tem que gastar para ajudar os pobres. Não, ele sabe, o que o Lula quer fazer é tentar imitar o voo de galinha que ele conseguiu no primeiro governo dele, né? O voo de galinha da economia no governo Lula, todo mundo lembra. O Lula jogou dinheiro no mercado, baixou taxa de juros, baixou um monte de coisa. Então o que aconteceu? Uma bolha de crédito, um monte de gente comprou televisão, geladeira e não sei o que lá, todo mundo animado. Realmente a economia deu uma subida no primeiro governo Lula, né? Foi na época do boom das commodities também, que estava entrando muito dinheiro no Brasil por conta da explosão na China, né? A China construindo muita coisa, comprando muito aço brasileiro, muita soja, muita coisa. Então realmente tivemos um boom econômico no Brasil. Só que justamente por ser uma coisa mal feita, por ser uma expansão artificial do crédito, uma expansão artificial do dinheiro no Brasil, isso acabou sendo mais um voo de galinha. Já no segundo governo Lula,
a coisa já começou a desabar completamente, e quando chegou na Dilma, a gente viu a consequência dessa coisa toda. Não tenha dúvida, tá? O pessoal às vezes acha que a Dilma é que sacaneou a economia brasileira, mas não foi a Dilma, não. A Dilma pegou o rabo dessa mudança que o Lula fez lá em 2003, mas, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, né? Todo presidente tem esse incentivo de gastar muito dinheiro agora. Por quê? Porque vai dar problema? Vai dar, mas vai dar problema lá na frente. Aí o presidente que for lá na frente que se ferre, né? Eu quero ficar com os louros de dizer que, olha só, a economia cresceu no meu governo, e aí eu sou reeleito e coisa e tal. É o que o Lula está tentando. Isso é o mesmo que ajudar os pobres? Não, não é. Porque você jogar esse dinheiro todo no mercado, você não necessariamente ajuda os pobres. Olha o que está acontecendo agora no Brasil. O próprio pessoal percebe que essa coisa é uma coisa falsa, que essa questão do governo Lula, de expansão monetária do governo Lula, só está prejudicando o Brasil. O pessoal está preferindo poupar dinheiro, guardar dinheiro para reserva, do que comprar coisas. E com isso, não está vindo o tal do boom de consumo que o Lula esperava que acontecesse no Brasil agora, né? Então, a hipocrisia que tem aqui é do Lula. Quem deveria mais querer corte de gastos no governo Lula é justamente quem é a favor dos pobres. Por quê? Porque o governo Lula, com esses gastos desenfreados que ele tem, ele está prejudicando os pobres no final das contas. Aqui, ó. O Lula diz aqui, ó, eu não posso adiantar o pacote de gastos porque a gente ainda não concluiu o pacote. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo porque eu conheço muito bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque eu não estou dizendo que o mercado não tem interesse de lucro, é lógico que tem. É lógico que todo mundo quer lucrar. O que eu acho um absurdo, uma hipocrisia nesse caso, e Lula, esse é o significado da palavra hipocrisia, é você não admitir que você também tem um objetivo de lucro. Todo mundo tem objetivo, todo mundo quer melhorar de vida. Não tem ninguém que a caridade absoluta não existe. Mesmo a pessoa que é caridosa, ela é caridosa porque ela quer fazer o bem do próximo, então ela quer satisfazer o interesse dela. Em última análise, ninguém quer piorar a situação, ninguém quer abrir mão de nada. É o que eu falo. O pessoal adora dizer, não, pô, você acha que o patrão não vai sacanear o empresário? O patrão é tudo malvadão. Eu concordo, o patrão é tudo malvadão. Mas sabe o que? Empregado é tudo malvadão também. O empregado, se puder ter lucro e sacanear o patrão, a maior parte deles faz isso sem nem pensar duas vezes. Todo mundo é malvadão nesse mundo, meu amigo. Tirando papai e mamãe que vão te ajudar a vida toda, o resto do mundo inteiro é todo mundo malvadão. Não tem ninguém bonzinho no mundo, tá? Aí fica o Lula com esse negócio, não porque o mercado quer lucro, e o Lula quer exatamente a mesma coisa, o Lula quer lucro também. O Lula quer dar dinheiro para os cupincha dele no governo, né? Dinheiro para o cupincha do governo, para ajudar a reeleição dele, quer que o mercado reaja para ajudar a reeleição dele, ou seja, o Lula quer lucro também. Isso significa hipocrisia, Lula. Quem é o hipócrita nessa história? É você. E ao contrário do que você está dizendo, essa impressão de dinheiro está prejudicando os pobres, não ajudando eles aqui. Ó. Lula falou que os cortes não podem ser feitos em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Como se fazer cortes no governo, no gasto do governo, fosse fazer corte das pessoas mais necessitadas. Não, de forma alguma, o governo gasta dinheiro com os amigos do governo, com os cupinchas do Lula, com os empresários amigos do governo. O governo só gasta dinheiro mal. Essa ideia de que o governo distribui renda, que o governo gasta dinheiro com os pobres é falso. Não, o governo não gasta dinheiro com pobre coisa nenhuma. O governo gasta dinheiro com os amigos do governo. Né? Aí, ó. Se eu fizer um corte de gastos para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é a seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão do pouco de subsídio para a gente poder equilibrar. Ó, aumento de imposto aqui, ó. Abrir mão de subsídio, né? Ou seja, o Lula, ele não quer cortar o dinheiro dos cupinchas dele. É isso que ele quer. No final das contas, é isso que está acontecendo aqui. O Lula não aceita cortar gastos. Ele não quer cortar gastos. Ele poderia cortar gastos de forma muito simples. Ele não quer fazer isso e não vai fazer isso. No final das contas, esse pacote vai ser aumento de impostos, fim de subsídios e sabe o que vai acontecer? Não vai aprovar. Porque no final das contas, o Lula não quer. Ele não quer isso. Estamos indo para o desastre econômico nesses 2 últimos anos do governo Lula. Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.